A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é onipotente e é também onibenevolente. E nós vamos entender porque o nosso Deus tem estes atributos maravilhosos. E então agora possamos meditar no que diz o Salmo 73, que trata do problema da prosperidade dos ímpios. Começando então pelo primeiro versículo, Salmo 73, acompanhemos então esta leitura. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria atraído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom estar junto a Deus, ponho minha confiança no Senhor, Deus, para proclamar todas as suas obras. Amém. Que o Espírito do Senhor, Espírito Santo, continue completando esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 73 trata da chamada Teodiceia. O que é Teodiceia? É uma parte da filosofia que argumenta sobre a justiça de Deus. Ou seja, há aquela pergunta: se Deus é todo poderoso, tem todo o poder, se Ele é bom, Ele é onibenevolente, Ele só faz o bem, por que tanto mal?
Porque ele deixa as coisas acontecer, porque não faz alguma coisa. Este é o tratado da Teodiceia, que entra neste assunto, né? Destas contradições, esses paradoxos da vida, né? Porque pessoas boas sofrem e pessoas ruins nem tanto assim. Este é o Salmo de Asaf. Coincidentemente, invertendo os números, 73 invertendo 37. O Salmo 37, agora o salmista Davi, ele inicia o Salmo 37 também aqui lidando com esta aparente prosperidade dos pecadores. E iniciando no primeiro versículo assim: não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Ele aqui no versículo 3 aconselha: confia no Senhor, faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E aqui, lendo um artigo muito interessante, que está aqui falando do Salmo 73, tratando da prosperidade dos ímpios, né? Nesta Bíblia aqui, da Bíblia Brasileira de Estudo, na linguagem, na versão Almeida do século 21, eu vou ler aqui esse comentário a respeito do Salmo 73, tratando deste assunto, né? E nós vamos, assim, observar algumas coisas interessantes para a nossa edificação. Bom, diz assim: porque o justo sofre, o ímpio é bem-sucedido na vida? Porque as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus, e aqueles que fazem o bem são recompensados de imediato? Porque coisas boas acontecem com pessoas más e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então aí é o assunto, como eu disse, Teodiceia, a parte da filosofia que trata da justiça de Deus. Você está com os pés numa estrada escorregadia quando, primeiro, inveja as pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Asaf começou a olhar para a vida com egoísmo e sentia-se injustiçado. No versículo 13, ele se mostra injustiçado, como diz: por certo em vão que tenho mantido puro o coração e levado as mãos na inocência. Não tem muita gente que pensa assim? E sai da igreja murmurando. Isso que a Bíblia diz, de que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E Asaf estava sendo tentado a pensar também nesta maneira, não? E daí seus pés quase tropeçaram. Número 2, você também está com os pés numa estrada escorregadia quando, 2, olha para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações do justo. Asaf entra em crise quando compara sua qualidade de vida com a do ímpio. Parece que o ímpio é mais feliz. Terceiro, olha para a natureza carnal dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Quando Asaf observa sua vida, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. É o versículo 13, né? Quarto, olha para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a linguagem santa dos justos. Asaf entendeu que há coisas que
passam pelo nosso coração que não devem ser ditas nem compartilhadas, para não se transformarem numa armadilha para os outros. Então aqui são 4 coisas que, se a gente pensar desta maneira, está já quase por escorregar, tropeçar, né, na fé, falhar na confiança no Senhor. Mas, por outro lado, tem aqui dizer: o Filho de Deus sente-se seguro nas mãos do Todo-Poderoso quando, primeiro, onde é que a gente vai se sentir seguro nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que é totalmente bom? Primeiro, deixa de lado o egoísmo idolátrico, a fim de olhar para a vida com os olhos de Deus. Asaf ainda não tinha uma resposta clara para o seu dilema. É o versículo 16, ele não tinha uma resposta ainda clara, como diz aqui: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Continua aqui a dizer, não é? Mas ele já estava liberto de seu egoísmo e de sua autopiedade, pronto para fazer uma avaliação da vida pela perspectiva de Deus. Segundo, entra no santuário de Deus para olhar a vida como Deus a vê. Asaf teve uma nova perspectiva de Deus. Ele chegou a pensar que o Senhor era injusto, mas então esta perspectiva foi corrigida e Asaf passou a olhar para o poder de Deus. Ele controla e governa tudo. Todas as coisas estão em suas mãos. Vamos agora, como é que a gente se sente seguro nas mãos do Todo-Poderoso? Terceiro, quando olha para si mesmo com honestidade. Asaf descobriu que estava sendo ignorante a respeito do fim dos ímpios, ignorante acerca do caráter de Deus e ignorante sobre si mesmo. Quarto, abre os olhos da fé para entender o que é a graça de Deus na sua vida. Asaf compreendeu que vale a pena servir a Deus porque Ele é bom, é justo e cuida de nós. Então aqui nós vemos 4 atitudes ou pensamentos que estamos prontos para escorregar se a gente pensar errado. Mas há aqui 4 atitudes que a gente pode continuar de pé pensando da perspectiva de Deus. Bem, quando nós vemos estas contradições da vida, nós devemos olhar para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente encontra a resposta de tudo. Ele era bom. Até mesmo Pilatos disse para a multidão que o acusava: eu não vejo culpa nesse homem. Até mesmo a mulher dele, de Pilatos, que teve pesadelos à noite, pediu ao seu marido que deixasse este assunto de lado, porque ela teve pesadelos horríveis. Então, quando a gente conhece a história de Jesus, o quanto ele sofreu por nos amar, a pergunta é: ele merecia tudo aquilo? Ele era culpado? Até o ladrão que reclamou do seu companheiro ali no Monte Caveira, quando um estava zombando: se tu és tudo isto que diz ser, salva a ti mesmo e a nós também. E o outro disse: não diga isso, porque ele não tem culpa nenhuma. Nós merecemos estar aqui, mas ele nada de errado fez. Então, assim também são os seguidores do Senhor. Há um louvor que diz assim: se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou parte,
parte do teu corpo, não devo reclamar. E Jesus disse, se fizeram isso comigo, que dirá com vocês. Todos aqueles que quiserem viver de maneira piedosa diante do Senhor, hão de padecer perseguições. Mas o Senhor diz, quando vos injuriarem e perseguirem e fizerem todo mal por causa do meu nome, alegrem-se antes, porque perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E até o apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas que ele ficou alegre, né? Regozijado em saber que ele estava padecendo por causa de uma causa maior, a causa do Evangelho. Nós devemos ficar muito preocupados quando o mundo, né, ele começa a nos aplaudir, começa a demonstrar, a dizer, este é meu chapa, meu camarada. Será que nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor? Porque melhores são, não é, as feridas do amigo do que os beijos enganosos do inimigo. E importa a gente agradar a Deus e não aos homens. Não que a gente venha que está criando atrito, intriga, que nós somos ensinados pela palavra de Deus que quem ganha almas, sábio é. E nos ensina também, depender de vós, ter de paz com todos os homens, todas as pessoas. Mas a verdade é que pelo fato de seguir o caminho do Senhor, a Bíblia assim diz, não é? Que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas nós somos do mundo, o mundo nos detesta. Então não deve a gente se admirar destas coisas. Fizeram com Jesus tudo aquilo, apedrejaram Estevão, e a história da igreja está aí cheia de episódios, né, tristes, e até hoje acontece. Quantos irmãos eles são maltratados e perseguidos nesses países aí que a intolerância é zero, a cristofobia, né, o desamor, o ódio ao cristão. Então muitos irmãos estão padecendo e eles carecem das nossas orações. Então a pergunta e Jesus sofrendo por nós, ele merecia tudo aquilo? Foram os nossos pecados, os nossos erros que o levaram a padecer tanto assim. Porque ele levou sobre si as nossas dores, né? Tudo estava sobre ele e ele assim se submeteu por nos amar, para nos resgatar, para nos garantir vida eterna, nos perdoar. A Bíblia diz, se um grande trigo caindo na terra não morrer, não dá muito fruto, mas se morrer, dá muito fruto. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que acontece com aquele que é do Senhor não é em vão, né? Até as coisas que aos nossos olhos parecem tristes, mas Deus tem um propósito. Todo o nosso caminho, o nosso trajeto está determinado pelo Senhor. Então devemos entender, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo totalmente benevolente, todo-poderoso, e saibamos que nada vai nos separar do amor de Deus. Tudo que existe de ruim é por causa do pecado, a desobediência, mas o Senhor é misericordioso e mandou o seu único Filho para nos salvar, e nós devemos assumir as nossas responsabilidades, não é? Nós devemos entender que aqui, como o Senhor diz, não é um lugar de descanso, no mundo não há paz, tudo isso aqui, o mundo jaz no maligno, mas graças a Deus que o Senhor foi preparar uma nova cidade, onde ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda dor, não haverá sofrimento, não haverá clamor, não haverá morte, não haverá pandemia, doenças, não haverá nada de mal nem de ruim. Então, ele já se fez, está consumado, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e esta palavra diz como já tivesse tudo realmente confirmado, banido todo o mal, vencido a morte, porque a palavra do Senhor é fiel e digna de toda aceitação. Quer vivamos, quer morramos,
somos do Senhor, é isso que importa, nada vai nos separar do amor do Senhor. Deus é justo, Deus é bom, Ele é soberano, e nós não devemos nem imputar nenhuma queixa contra o Senhor, murmurar contra Ele, porque a Bíblia já diz, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isto é um princípio bíblico, isto é doutrina do Senhor, e é melhor pensar desta maneira, porque fazendo assim, nós não vamos tropeçar, não vamos escorregar em nada, como Asaf estava sendo tentado a pensar de uma maneira egoísta, mas ele se recompôs, e graças a Deus, ele pôde pensar conforme a mente do Senhor. Então, para isso nós somos chamados, para estarmos firmes e constantes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então vivamos por circunstâncias, mas nós continuando sendo fiéis, apesar de tudo que nós vemos acontecer, mas sabendo que se nós passarmos desta vida, assim o apóstolo Paulo diz que morrer para ele é lucro, é vantagem. Para o crente é assim. Melhor é o fim de todas as coisas, porque estará definitivamente descansado das agonias deste mundo, e nada agora definitivamente, felizes são aqueles que dormem no Senhor, porque agora não vai haver mais nada, definitivamente nada vai impedir de receber de Deus a bênção maior, o dia do Senhor, que muito glorioso há de ser para os fiéis. Temos essa certeza e não vamos ficar de maneira alguma confundidos, porque estamos na luz e o Senhor diz, aquele que me segue não andará em treva. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta compreensão que o Senhor nos traz, porque não podemos nada ser ou pensar de uma maneira errada, ó Deus, tendo inveja dos ímpios, murmurando, ó Deus, contra Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e não nos deixa sozinhos. E nós entendemos assim, ó Pai, nada vai nos separar do Teu amor, nós continuamos vivendo fiel, como, ó Deus, aquele dia, antes de descer, ó Deus, as águas batismais, nós confessamos com os nossos lábios, crendo com o coração, que seríamos fiéis a Ti até o fim, Senhor. Como está dito, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida eterna. E a Ti, Pai, damos a honra, a glória e o louvor, porque em Ti estamos seguros, e não perturbados, e não confundidos, porque o Senhor, o Mestre, é que nos ensina o caminho a seguir. O caminho é esse, andar nele, o caminho é Jesus, não há outro igual, o Senhor é supremo e maravilhoso. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, assim continue reinando na tua vida, no teu lar, hoje e sempre. Assim seja. Amém.